O Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, vai nos falar que os fariseus e os saduceus, duas classes de religiosos dos tempos de Jesus, vão pedir um sinal para o Senhor Jesus. Não porque eles queriam de fato um sinal, mas para tentá-lo. Por quê? Porque tinham inveja e perseguiam o Senhor. O Senhor Jesus diz que não vai dar sinal, coisa nenhuma. Ainda alerta os seus discípulos que eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é aquilo que simboliza o pecado, é a hipocrisia daqueles homens que eram religiosos nos seus ritos, mas não tinham misericórdia, não tinham amor, não faziam de fato aquilo que Deus queria. O Senhor Jesus também no final do capítulo começa a falar a respeito do sofrimento que ele teria que padecer indo até Jerusalém, porque se aproximava então o tempo da sua crucificação. Entre esse capítulo, no meio dele, está um fato importantíssimo na história da igreja. Sim, ali em Cesareia de Filipe, ele estava reunido com os discípulos e eles então têm uma revelação daquilo que seria o início, o princípio, o fundamento da igreja. Eu quero compartilhar com você o versículo de número 18, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há duas verdades muito importantes. A primeira, você precisa entender que há um jogo de palavras que Jesus falou. Muitos acreditam que Pedro é essa pedra fundamental sobre a qual foi fundada a igreja. Eu quero desconstruir isso hoje no seu coração, porque isso não é verdade. O texto grego, ele usa dois termos. Quando Jesus fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, ele usa o termo grego Petros. Tu és Petros. O que significa Petros? Tu és um fragmento, uma lasca, um pedaço de rocha. Tu és Petros, tu és Pedro, tu és um fragmento de rocha. Só que quando Jesus vai dizer, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, ele não fala mais Petros, ele fala Petra. Petra significa rocha sólida. Então ele está dizendo assim, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, mas sob esta Petra, sob esta rocha, não o fragmento, a rocha. Quem é a rocha? Ele mesmo. Ele está dizendo, Pedro, você é só um fragmento, mas sobre a minha vida, que sou a rocha, que sou a Petra, edificarei a minha igreja. Pedro entende tão profundamente isso que a igreja não estava fundamentada nele mesmo, mas no próprio Senhor Jesus, que no seu sermão em Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz ali para os religiosos do templo que eles rejeitaram Jesus e que Jesus é a pedra fundamental que os edificadores haviam rejeitado. E isso tudo é construído numa figura de linguagem que havia sido profetizado por Isaías muito tempo atrás. Então, Pedro absorve aquele ensinamento, ele sabe que ele não é o fundamento. Quem é o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve lá na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai falar novamente as mesmas palavras, que Jesus é a pedra angular. Significa o quê? Que Jesus é o fundamento da igreja. A igreja não pode ser construída sobre outro alicerce que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Dado isso, Jesus sendo o fundamento da igreja, nós temos que entender então a importância da igreja, porque há tantas pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não fazem parte da igreja, não são comprometidas com a igreja, não fazem nada para sair da sua casa, do seu conforto, para se reunir como igreja. Porque, pastor, muitos me perguntam, a igreja então é quem salva? Se eu não for para a igreja, eu vou deixar de ser salvo? Irmão, deixa eu te dizer, quem salva é Jesus Cristo. A igreja não tem poder de salvação. Quem tem poder de salvação é o Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê no seu nome, invocar o seu nome, a Bíblia diz, esse será salvo. No entanto, a igreja tem poder espiritual para te dar vitória. Foi o que Jesus está falando. Sob esta pedra, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
contra a igreja, não é contra Pedro, não é contra João, não é contra Tiago, não é contra a minha vida, não é contra a sua vida, mas é contra a igreja. Jesus está dizendo que a igreja tem um poder sobrenatural que faz com que o inferno seja abalado. Agora pense você comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Imagina essa cena. Eu conheço muitas pessoas que estão resistindo à força das trevas. Ah, pastor, eu estou tão oprimido, eu estou sendo tão atacado contra o diabo, eu estou sendo tão açoitado pela fúria do inimigo, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou cansado, minha vida está fracassando, está naufragando, vem doença, vem enfermidade, vem um tanto de coisa que eu não aguento mais. Querida, é porque você não enxergou com a ótica que Jesus quer que você enxergue. Às vezes nós estamos esperando o ataque do inimigo. Eu preciso prevalecer, porque eu sou igreja e o inferno não vai prevalecer. Preste atenção, Jesus está dizendo as portas do inferno. Quem ataca não é o diabo, é você que é a igreja. A igreja ataca quem? As portas do inferno. Elas não podem prevalecer contra o poder que Jesus Cristo deu para a sua igreja. Então, por isso, o profeta Isaías diz lá no capítulo de número 45, versículos 2 e 3: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-lhe-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu, o Senhor, Deus de Israel, sou o Deus que te chamo pelo teu nome. Ele é o Deus que te chama pelo teu nome. Para quê? Para haver um compromisso, para ser igreja, para sair do seu lugar de conforto, para vir à casa do Senhor, para congregar e ser parte do corpo de Cristo. Então eu faço um desafio com você, para você sair da sua casa. Se você mora em Belo Horizonte ou em Sete Lagoas, nós temos reuniões em Belo Horizonte toda terça, 19 horas, e todo domingo, 19 horas também, na Avenida Barbacena, 218, está no final do vídeo, e em Sete Lagoas, na José Servo Soalheiro, 359, toda quinta, 19h30 e domingo, 9h30 da manhã. Por que eu preciso disso? Para que você seja fortalecido em Deus, para que o inferno não venha prevalecer contra a sua vida. Você não mora em nenhum desses dois lugares, procure uma igreja local, perto da onde você está. Só quando você for igreja é que você vai ter força para destruir as portas de bronze, para despedaçar as trancas de ferro, para que o Senhor te dê acesso aos tesouros escondidos e às riquezas encobertas. Eu espero que Deus te abençoe, que você seja investido dessa autoridade, que Jesus Cristo te levante como uma igreja poderosa que ataca o inferno. Pare de ser atacado, é as portas do inferno que não prevalecem contra você. Então todos os dias, levante a sua voz de profeta, levante a sua voz que brada em nome do Senhor Jesus, para repreender a enfermidade, para repreender a fúria do inimigo, para repreender o divórcio, para repreender tudo aquilo que se levanta contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua casa, contra a sua vida. Que Deus te abençoe, que você faça parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele te chama pelo teu nome e te espera. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.